Olá pessoal, é um prazer ter vocês aqui em mais um estudo da nossa escola bíblica e lembrando que a gente está fazendo um curso sobre Jó, uma visão bíblica do sofrimento humano. No estudo passado, o estudo de número 3, que nós estudamos na semana passada, nós analisamos os questionamentos que Jó fez no capítulo 3, depois de ter passado por diversas catástrofes. E vimos o quanto o sofrimento e o desespero suscita profundos questionamentos sobre a nossa existência. E no estudo de hoje, o nosso estudo de número 4, nós vamos começar a analisar as falas, os conselhos dos amigos de Jó. E é muito importante observar que nesses diálogos e nesses conselhos que os amigos de Jó dão a ele, nós encontramos teses sobre as possíveis causas do sofrimento de Jó, sugestões sobre o porquê do sofrimento humano. Então, os conselhos de Elifaz, Bildade e Zofar, eles estão presentes em mais da metade de toda a narrativa do livro de Jó. São partes importantíssimas que nós precisamos abordar nesse nosso curso sobre o livro de Jó. E nesse quarto estudo, nós vamos começar a avaliar os conselhos, o discurso de Elifaz. O que ele sugere como causa do sofrimento de Jó? Qual é a teologia dele sobre o problema do sofrimento humano? O primeiro destaque que a gente pode fazer aqui, olhando para o discurso de Elifaz, é que ele busca, num primeiro momento, ajudar Jó. Ele busca encorajar Jó, dizendo basicamente que Jó, como homem piedoso, como homem virtuoso que era, poderia ter esperança de dias melhores, que sua condição fosse transformada. Mas para que isso acontecesse, Jó, segundo ele, deveria se submeter à disciplina de Deus para que Deus o livrasse do seu sofrimento. Então aqui a gente começa a perceber o discurso, o pensamento teológico de Elifaz. Em todo o discurso de Elifaz, você consegue perceber a teologia dele sobre o sofrimento. O que ele entendia como causa do sofrimento de Jó. Qual era a teologia de Elifaz? Como que a gente pode compreender de maneira bem objetiva o pensamento de Elifaz sobre o sofrimento de Jó, sobre o sofrimento humano? Para explicar a causa do sofrimento humano, Elifaz ele se utiliza da sabedoria tradicional ou da teologia tradicional vigente da sua época, que dizia basicamente que a desgraça é o castigo do pecado. Então ele faz parte desse pressuposto e entende que um grave pecado deve ter sido cometido por Jó para ele estar sofrendo tanto assim. Então a tese ou a teologia de Elifaz que ele defendia era a seguinte: o sofrimento que experimentamos é consequência direta das nossas más escolhas, das nossas atitudes erradas, do nosso pecado. O que ele tem, o pensamento dele tem coerência? Sim. De fato, grande parte
do sofrimento, do nosso sofrimento, é resultado das nossas más escolhas, da nossa rebeldia e desobediência a Deus e sua lei. Todo sofrimento humano, em análise final, é resultado do pecado. Porque desde que o pecado e o mal entrou no mundo, toda a humanidade passou a sofrer. Mas esse era o caso de Jó? Não. Então, a gente percebe falhas graves na teologia de Elifaz. Por quê? Esse não era o caso de Jó. Então, nem sempre o sofrimento que uma pessoa está experimentando é causa, veja bem, direta de sua má escolha, de uma atitude ruim ou de uma escolha errada que aquela pessoa tomou. Por exemplo, uma pessoa foi diagnosticada de câncer. Por que ela pegou esse câncer? Para Elifaz, não, essa pessoa está sofrendo, ela está sofrendo de câncer, ela foi diagnosticada de câncer na mentalidade de Elifaz, porque ela deve ter cometido um pecado gravíssimo, ou tem pecados escondidos, ocultos. E aí você percebe a falha e até a perversidade no discurso de Elifaz. Por quê? Por que essa pessoa pegou câncer? Esse exemplo aqui que eu estou dando. Ora, é claro que ela está sofrendo essa doença como consequência indireta da queda. A teologia vai dizer que quando o mal entra no mundo, vem doenças, a morte entra. A morte biológica, espiritual, psicológica, enfim. Então toda a humanidade sofre, ainda que você tenha todos os cuidados, etc e tal, você sofre as consequências da queda. Então a gente entende isso dentro da nossa teologia cristã. Mas dizer especificamente que não, essa mulher ela está sofrendo de câncer como consequência direta, que era o que Elifaz defendia no caso de Jó. Ela está sofrendo por isso como consequência direta da sua má escolha ou do seu grave pecado. É extremamente complicado, porque a gente olha para o caso de Jó, olha por exemplo de Jó, mesmo sendo um homem íntegro, piedoso e fiel a Deus, ele não deixou de sofrer. Então uma pessoa pode ser piedosa, pode fazer boas escolhas, ser uma pessoa de grande caráter, na linguagem do Antigo Testamento, pode ser uma pessoa justa, que é aquela que é temente a Deus, que buscava a Deus, que buscava viver segundo a lei de Deus e ainda assim sofrer. Então, ele insiste que Jó está passando por todo aquele sofrimento, porque ele cometeu um grave pecado, e Jó, por sua vez, rebate, insistindo que ele era justo e inocente. Não que ele não tivesse pecado, mas que ele não merecia passar por aquele sofrimento tão profundo, tão doloroso. A conclusão que a gente chega, depois de analisar o discurso de Elifaz, é que a causa do sofrimento humano ela é múltipla e misteriosa. Conquanto a gente entenda que a causa essencial de todo o sofrimento da humanidade seja o pecado, pois afinal de contas, desde que o pecado e o mal entrou no mundo, todos passaram a sofrer, inclusive a terra, os animais, enfim. Não é fácil explicar o porquê do sofrimento específico de determinadas pessoas. Dizer que
ou entender que Deus está punindo quem sofre de alguma coisa é extremamente perigoso. Para não dizer perverso, né? Porque nós não temos, na nossa condição limitada, o critério adequado para avaliar tal questão. E nem nos cabe fazer julgamento nenhum sobre o sofrimento das pessoas, né? O que é importante entender é o seguinte, é que só Deus, que é soberano e justo, e que conhece todas as coisas, e que pode nos sustentar diante do drama do sofrimento, é que tem condições de avaliar e de lidar com tal situação. Então nós aprendemos, portanto, que mais importante do que dar respostas sobre o porquê do sofrimento do outro, é preciso se colocar à disposição do mesmo para ajudá-lo no seu drama, para ajudá-lo no seu momento de dor e de profunda dificuldade. Então essa é a lição mais prática e mais importante que nós precisamos retirar do estudo de hoje. Não querer dar respostas ou explicações sobre o sofrimento dos outros, mas nos colocar à disposição para ajudá-los a superar as suas dificuldades, o seu drama, a sua luta. Eu espero você no nosso próximo estudo.